Fala galera, aqui quem fala é o seu amigo Theo. E hoje estamos fazendo um vídeo aqui que é um pouquinho fora do costume do canal. Hoje eu e o Cauã, donos do canal Açafrão Produção, nada melhor do que o primeiro vídeo desse canal. Hoje iremos falar sobre um jogo que esconde uma mensagem por trás, mas que foi totalmente desperdiçado pelos seus criadores. O nome do jogo é The Park. The Park, para quem não sabe, é um jogo que se passa em um parque. A protagonista Lorraine é uma mãe solteira de um filho chamado Callum. Então, o Callum ele desaparece. Ela tenta encontrar Callum, mas tem dois bichos que perseguem o jogo inteiro. Um chamado Chad, o esquilo, e o outro chamado Bogeyman, mais conhecido como bicho papão, que é o próprio antagonista do jogo. O Bogeyman. O Bogeyman é uma bruxa bizarra que parece humano, mas basicamente, indo para o assunto do vídeo, esse jogo, meus parceiros, ele é um pouquinho meio esquecido, tá ligado? 2015 o jogo lançou, na época de FNAF 3, FNAF 4, FNAF World, acho que o Band já lançou naquela época. E tinha tanto jogo de terror bom. Aí vem com esse jogo, meu parceirão. Mas resumindo, essa meio que é a história do jogo. Tanto que no final vocês vão entender a mensagem do jogo mais pra frente. Mais pra frente. Mas basicamente, meus parceirões, o jogo tem uma mensagem secreta. É sobre ela que vamos falar hoje. Bem, a mensagem por trás do jogo é um pouquinho meio óbvia, que é sobre a depressão de uma mãe, que eu acho que todo o planeta Terra tem isso, infelizmente, né? Vários pais, eles se separam e isso cria uma depressão na mulher e etc. Só que, assim, não sei explicar meio que a depressão da protagonista do jogo, porque ela vê o mundo diferente. Basicamente ela deve ter perdido o marido, eles se divorciaram, alguma coisa do tipo. Tanto que os bichos que aparecem no jogo, que são dois, não perseguem a protagonista, porque é a própria depressão. A depressão não persegue você, a depressão fica lá parada, só te assustando. Tanto que o vilão do jogo, o Bogeyman, mais conhecido como a bruxa do 71, só de zoeira mesmo. Mas meus amigos, que design bizarro. Tanto que pelo que eu li na Wikia, ele é meio que o dono do tal do Atlantic Island Park. Parque que se passa o The Park. Até rimou. E o Chad, o esquilo, que é um dos mascotes, ele meio que era um cara que ficou maluco e ficou usando essa fantasia. Mas isso não leva ao fato de que eles são a representação da depressão de uma protagonista. Porque Lorraine tem depressão forte. Tanto que no final do jogo ela mata o seu próprio filho. E todos podem falar: ah não, é porque tem um bicho mesmo lá assombrando. O Bogeyman, ele realmente existe. Não, o Bogeyman não existe. Tudo bem que na Wikia fala que ele era um cara, etc. Mas gente, vocês têm que entender que é a representação de uma mãe. Uma mãe que tem depressão. Porque infelizmente o Bogeyman não existe. O Bogeyman é a representação da mãe. E meio que o Bogeyman é a representação também da bruxa de João e Maria. Porque tem uma parte no jogo onde a gente anda de barco. Sim. E uma das atrações é a história de João e Maria. Só que o final é um pouquinho bizarro, porque mostra basicamente que eles comeram a bruxa. Mas no original não é assim. Eles não comeram a bruxa. Eles saíram da casa da bruxa e foram pro pai. Mas por algum motivo, essa é meio que o final da história do João e Maria. Mas, gente, eu tenho que falar que esse jogo é muito incrível. Ele tinha potencial, tinha uma boa história, mas infelizmente não deu certo. Aí, né, resumindo um pouco do final do jogo, depois que a mãe de depressão, né, porque a bruxa lá tava fazendo algumas magias, etc. Depois que ela mata o filho, a mãe, né, a Lorraine,
ela vai para algum lugar, acho que é algum lugar do parque, e ela conversa com o cara. O cara fala que praticamente de onde é que ela e o Callum, que é o filho da protagonista, onde eles estavam na última vez. Aí ela responde que eles estavam em um parque. E bem, esse jogo não vai ter continuação, porque 2015, né, até 2024 não temos nada. Mas resumindo um pouco, galera, esse jogo fala da depressão de uma mãe. Então vamos dar uma breve resumida do jogo. A história é sobre uma mãe que perdeu seu marido ou foi divorciada, e ela ficou com bastante depressão. Depois que o filho dela nasceu, ela começou a meio que cuidar dele. Só que parece que o marido era um pouquinho explosivo com ela. Aí ela tinha depressão, algo que afetava muito a cabeça dela. Só que o filho dela saiu do carro para procurar o ursinho de pelúcia dele, que sumiu. Mas as coisas não seriam tão simples assim. Ela tentou buscar o seu filho, e o filho dela estava realmente ali. O filho estava sussurrando e conversando com ela. Só que para ela o filho dela sumiu, foi raptado, foi pego por algo. E esse algo é a depressão dela, chamado de Bogeyman, a bruxa vilã do jogo. E o Chad, o esquilo, outro vilão do jogo. E basicamente, no final, ela consegue resgatar o Callum, mas a sua depressão é tão forte que pede para matar ele, porque talvez o seu marido ainda está dentro do seu filho. Infelizmente, ela não hesita. Bogeyman matou seu filho. E esse é meio que o vídeo, mas é um vídeo bem curtinho. Eu espero que gostaram, porque The Park simplesmente ninguém liga mais pra esse jogo. Mas é um jogo bem curtinho, tá ligado? Tipo 2 horas ou 1 hora de jogo, tá ligado? Não chega nem aos pés da duração de Poco Playtime 3, que é 3 horas de jogo. Mas basicamente, essa foi a história de The Park. O jogo que fala sobre a depressão de uma mãe e sobre seus pesadelos. No caso, a representação do Bogeyman é a representação da depressão dela. E a representação do esquilo, Chad, é a representação do marido dela. Porque no jogo fala literalmente que tem um cara louco vestindo a fantasia do Chad, etc. Eu acho que isso é só furo de roteiro ou referência a FNAF, porque na moral, com o quanto de coisa que esse jogo tem, na moral, merece ganhar um Oscar. Mas basicamente, esse foi o vídeo, guys. Falou, e em breve postaremos alguns filmes, etc. Antes que me perguntem, não, The Park não terá uma adaptação de filme, pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse jogo é um assunto muito sério. É uma mãe chamada Lorraine, ou Lorraine, não sei como é que se fala. Mas ela tem um negócio muito sério que muitas pessoas têm. Recomendo você procurar ajuda, hein? Que ela tem panela de pressão. No caso, a depressão dela é muito forte. Muito mesmo. Então vamos lá. Existe o Bogeyman, ou bicho-papão, que no caso ele é uma criatura desse parque. Ele é tipo um dono desse parque. Ele é tipo um negócio. Também tem o Chad, que no caso é o mascote. E agora eu vou contar pra vocês uma coisa. Vocês ouviram, né? Isso tudo é imaginação. Esse jogo inteiro é imaginação. A depressão de Lorraine é tão forte que ele imaginou um parque. Ele imaginou bichos. Ele imaginou todo. Ele imaginou tudo. Só isso que eu tenho pra dizer. Falou!